algumas teses defensivas, mais ou menos efetivas, dependem apenas de uma análise jurídica. Falar sobre a atipicidade da arma desmuniciada, falar sobre a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, falar sobre o controle de convencionalidade do crime de desacato, tudo isso é tese que prescinde da análise probatória. É desnecessária a análise probatória. O advogado não tem mais o que fazer quanto a essas teses do que uma boa sustentação, uma tese fundamentada na doutrina, na jurisprudência, na lei, mas não precisa nem enfrentar fatos, provas nesses casos. E quando precisa enfrentar provas, quando precisa analisar fatos, e aí seria provavelmente a parte em que seria mais questionado quanto a intimidar testemunhas, a produzir provas falsas, a destruir provas, o advogado também pode trabalhar muito bem com aquilo que ele tem em mãos. As testemunhas da acusação achando contradições entre os depoimentos das testemunhas da acusação, entre o depoimento de determinada testemunha lá na fase policial e agora em juízo, entre o depoimento da testemunha e a prova pericial, entre o depoimento da testemunha da acusação e da testemunha da defesa. Tudo isso pode ser questionado e não precisa inventar provas, não precisa e nem deve destruir provas, intimidar testemunhas, que até é crime. Nada disso é necessário. Ou alguém acha que o advogado vai correr o risco de sofrer uma pena, um processo criminal para realizar uma defesa que quase sempre passa por fora da análise probatória para muitas teses. Como eu disse, teses de nulidade, teses de dosimetria da pena, não precisam necessariamente enfrentar provas. E quando precisa enfrentar provas para conseguir a absolvição, também não é questão de destruir provas, de inventar, de criar, de intimidar testemunhas. Nada disso é necessário. As provas já surgem contraditórias em quase todos os casos. Sempre é possível, a partir da versão defensiva, a partir das testemunhas da defesa, do interrogatório, de documentos apresentados pelo réu, de álibi, a partir de tudo isso formular uma tese defensiva muito forte. Portanto, o advogado não precisa e nem deve e nem pode passar por esse risco de violar a lei ou praticar algum crime para defender. Eu duvido que um advogado em sã consciência praticaria algum crime como falsidade ou coação de testemunhas apenas para realizar uma defesa. É desnecessário e, óbvio, vai acabar com a carreira desse advogado, o que, repito, alguém em sã consciência jamais faria.